Começamos com o TJ falando pro seu amigo Bocão ir na casa, pois desconfia que a casa é mal assombrada e que o velho Epaminondas também é muito maluco. Vemos aí o namorado da babá dele, que está um pouco chapado por ter usado algumas paradinhas. Ele vai atrás da pipa que ele havia perdido na infância. A casa meio que devora ele vivo. Após isso, ele fala pro seu amigo Bocão. O Bocão fala que ele está só viajando e que isso tudo é sua imaginação. Mas como o Bocão é seu melhor amigo, ele acredita nele e promete ajudá-lo em tudo. Após isso, eles conversam um pouco como iriam entrar na casa, porque eles são muito inteligentes. Vem a casa virando monstro, quase devorando o Bocão. O Bocão consegue fugir na hora certa. Os dois batem um na cara do outro. A casa quase devora eles, mas eles voltam. A sua amiga, que também vende doce na porta deles, fala que não tem medo da casa. Eles acabam salvando ela e ela começa a acreditar na casa, que a casa é muito assombrada e que eles devem unir forças para acabar com essa assombração do seu bairro, de uma vez só. Os três agora ficam de olho na casa, ficam de noite 24 horas vendo a casa. O nosso querido DJ, junto com essa garota, bola um plano para entrar na casa e conseguir desvendar aquele mistério. Policiais veem ele e começam a falar para eles ficarem longe da casa, pois isso é invasão de propriedade, mas quem tá nem aí que se lasque. Conhecemos um cara que vende sorvete que fala que aquela casa é mal assombrada, que na infância já devorou muitas coisas dele, inclusive seus bonecos de coleção do Max Steel. Não falou isso, mas enfim. Após isso, vemos aí ele falando um plano para dar com a casa e dizem que a chaminé deve ser o coração dele. Eles enchem um boneco cheio de tranquilizante de cavalo para que a casa consiga se acalmar e o plano dá certo, até que nesse momento dois policiais saem e mandam eles irem para casa porque isso era um crime. Invasão de propriedade era um crime. Após isso, os dois ficam muito bolados com ele. Os dois policiais acabam entrando na casa. Eles são devorados, sim, e as crianças também são devoradas pela casa. Após isso, serem devorados pela casa, mas não devorados literalmente, eles ficam lá pensando em um plano para acabar com tudo de uma vez só. Vem uma senhora muito gorda dentro de uma casa cheia de cimento em cima dela, não sabemos porquê. Eles são vomitados para fora como se fosse vômito de um bêbado de ressaca. Os policiais não são trazidos de volta, se lascaram. Após esse momento incrível, eles sabem que têm que agir, pois senão outras pessoas perderão suas nobres vidas incríveis. O Epaminondas fala que sabia que a casa poderia fazer aquilo e que eles deveriam ficar longe. O seu amigo Bocão tá com pedra nele, ele fica muito furioso e fala: é o seguinte, a minha esposa mora lá. Há muito tempo ela veio de um circo, sim, e ela está viva, porém morta, pois há muito tempo Epaminondas havia tirado ela de um circo. Nesse momento vemos aí que os dois tinham uma casa muito felizes, porém um certo dia a casa dela foi apedrejada, ela estava muito furiosa, acabou tropeçando sem querer, morrendo tragicamente por ser muito gorda e infelizmente morreu encimentada. Um fim bem triste. Após isso, e sabendo dessa história arrepilante, vemos que o nosso Epaminondas é que é um herói, já que ele impedia geral de fazer isso. Ele tenta explodir sua esposa, monstro, mas não consegue, ela consegue dar uma surra nele também. Ela começa a devorar geral. Ele até consegue destruir a casa dela com dinamite, mas só que ela volta no modo Super Saiyajin 3. Fica muito bacana essa transformação. O DJ até beija uma garota pela primeira vez. Ele consegue jogar a bomba mesmo no centro dela. Manda ela ir pra se lascar. Ela explode novamente. E é isso. No final do filme, vemos que todo mundo estava vivo. Eles começam a dar presentes para ela. Vemos o namorado da sua babá vivo também.